Estamos de volta às ruas da cidade. E aqui acabamos encontrando o vice-prefeito do município de Tramandaí, Flávio Corso. Ele que também trabalha com imóveis, tem uma imobiliária. E como o crescimento, o calor dos imóveis em Tramandaí está crescendo, a gente está conversando com ele. Também nesse sentido de saber o que está acontecendo em Tramandaí. Ultimamente, nós ficamos já fazendo coberturas de empresas que estão vindo para o município. Empresas grandes, empresas que estão construindo, empresas que vão dar muito fluxo de emprego a muita gente aqui no município de Tramandaí e também por Imbé. Que nem o Stock Center que vem para aí, pegando uma super área aqui em Tramandaí, logo na entrada da cidade. Nós temos o Macro Mix também, que vai colocar muita gente por ali. Então E vem mais empresas por aí, tem muitas médias empresas e pequenas empresas que estão abrindo no município de Tramandaí. Estão abrindo agora, numa época de outono. Já passou o verão, tivemos um verão ainda com problemas de pandemia. Mas falando em pandemia, o Flávio nos fala sobre a máscara em Tramandaí, o uso da máscara em Tramandaí. Bom dia. Bom dia, Bueno, bom dia aos amigos do Dimensão News. A gente estava, na realidade, aguardando para oportunizar um decreto, por conta de que os outros decretos que foram feitos sempre tinha, depois que o governador lançava um decreto, uma novidade sobre os decretos que ele mesmo fazia. E aqui em Tramandaí não foi diferente, mas agora, no dia de ontem, o prefeito, juntamente com o Vitor Ilha e o secretário de Saúde, Saltiel, resolveram então colocar à disposição da nossa Tramandaí o decreto que foi sinalizado, que estão nas nossas redes sociais, na rede social da prefeitura, e que todo mundo está compartilhando aí. Que é, na realidade, aquilo que era o uso de quem, na realidade, não há uma proibição, mas na realidade há uma... Me ajuda aí, Bueno, O uso da máscara? O uso da máscara é ficar... Ele fica, hoje ele fica a critério da pessoa, Isso, fica a critério da pessoa e dos estabelecimentos. Do comércio. Dos estabelecimentos comerciais, exatamente. Isso. E, na realidade, a gente manteve, na realidade, o uso da máscara nos comércios que tratam da questão de saúde, nos hospitais, nos nossos postos de saúde, na nossa UPA. Nós mantivemos o uso das máscaras nas escolas com crianças acima de 5 anos. E os ônibus, os coletivos. No transporte coletivo, exatamente. Até hoje nós vamos às ruas da cidade para ver se o pessoal nos ônibus estão usando a máscara. Nós vamos entrar no ônibus, vamos fazer uma reportagem lá para ver como é que está a situação dos ônibus hoje em Tramandaí. Mas é bom que se diga, Bueno, que as pessoas têm o livre-arbítrio para querer continuar usando a máscara. Aqueles que querem continuar se protegendo, usar a máscara, independentemente do comércio ou na rua. A pessoa aí que decide, né? Exatamente, ele vai ter essa condição. E ontem eu estava passeando na cidade, dando uma volta na cidade, e eu pude perceber que dentro de estabelecimentos comerciais, com os supermercados, por exemplo, que eu acho que é o maior fluxo de pessoas nas cidades, são os nossos supermercados, algumas pessoas ainda estão usando a máscara. Eles não querem ainda... Os funcionários, a maioria. A maioria funcionar, mas também as pessoas que estão, os frequentadores ainda estão usando a máscara, uma questão de proteção mesmo, A gente não tem ainda certeza de que essa pandemia geralmente está acabada. Nós estamos vendo que em outros municípios, em outros países, principalmente da Europa, voltou de novo a ter lockdown. Então a gente não sabe, na realidade, qual é a dimensão. A China, né, Flávio? China, Então, na realidade, a gente quer trazer para o universo de Tramandaí, e o prefeito foi muito sabedor disso, e usou a questão da prudência e da cautela. Então a gente está deixando a critério dos nossos comerciantes, a nossa população, o uso da máscara ou não, respeitando esses que eu te falei, Bueno, que são esses que nós definimos que vão ser obrigatórios o uso da máscara. Há uma parcela significativa das questões que tem as crianças na escola querendo a liberação do uso da máscara, mas aí, também a gente precisa entender o contraponto desse lado, que é o lado do profissional que está lá, que a maioria dos professores está no uso da máscara, está fazendo o uso da máscara, e vê na questão do uso da máscara das crianças também uma forma de se proteger. Porque não é só a professora, é a tiazinha da merenda, é a direção da escola, é o profissional da saúde, é o cara do transporte escolar. Então a gente está muito preocupado com isso. E eu tenho absoluta certeza que logo, Bueno, aí sim a gente vai poder comungar da exclusão da máscara. A gente está num decréscimo significativo dos nossos casos de Covid no município. Nós chegamos a ter 0 Covid e 0 óbito. Agora
semana passada, mas ainda existe um indicativo de que ainda tem uma proliferação da doença, né? Ontem mesmo já tinham 29 casos, na semana passada 79, na outra semana 100 e poucos, mas felizmente são aquelas questões da variante que ainda estão, graças a Deus, diminuindo a questão dos óbitos, né? E das internações. Esse é o Flávio Corso, vice-prefeito do município de Tramandaí. Bom, Flávio, você antes de ser político, candidato, foi eleito vice-prefeito, né? Você trabalha na área dos imóveis. Há quanto tempo? Há 30 anos. 30 anos, imobiliária. Eu comecei a trabalhar na Imobiliária Dourado, com o meu amigo Jorge Dávila, quem eu tenho muita consideração, porque eu sou um homem do ramo imobiliário hoje, graças ao Jorge Dávila, que é meu amigo, que abriu as portas na Imobiliária Dourado. E depois de uma certa época eu mesmo construí a Imobiliária Itapema e nós estamos nesse segmento há mais de 30 anos. E é bom que se diga, Bueno, que nós trabalhamos aqui não só com o ramo de imóveis, mas também uma corretora de seguros que eu tenho há 25 anos, a Itapema Seguros. E hoje, com essas questões muito problemáticas do aumento significativo do trânsito na cidade, tu mesmo sabe disso, antigamente nós tínhamos aqui circulando na nossa cidade 1.000 veículos, hoje são mais de 10.000 veículos circulando diariamente na cidade. E hoje é um patrimônio significativo, os carros estão muito, muito valorizados e quem ainda não tem a proteção do seu veículo, não só para si, mas para um terceiro, é bom que faça o seguro do seu carro. Mas especificamente tratando do ramo imobiliário, há 30 anos nesse segmento, a gente viu a cidade, a nossa Tramandaí evoluir nesse segmento, Bueno. E hoje a gente comunga dos edifícios, dos empreendimentos verticais que estão sendo feitos na cidade, com uma certa valorização da própria cidade, do próprio mercado imobiliário e também a questão muito forte do emprego e da geração de renda. É muito evidente que uma obra dessas, por exemplo, tenha mais ou menos umas 100 pessoas trabalhando, direta e indiretamente. Então, para cada edifício desses que a gente vê, para cada empreendimento desses, a gente sabe que são 50, 60 famílias diretamente trabalhando e vivendo desse segmento. Então, se tu multiplicar isso por 10, 12, 15 empreendimentos, a gente sabe o tamanho que é da geração de emprego e renda no nosso município com relação exclusivamente ao ramo imobiliário. Uma pergunta, você acha, bom, são 30 anos, a tua opinião, como é que está a venda? Porque eu só vejo edifício, Tramandaí está chegando uma época que está crescendo muito, está sendo construído muitos edifícios, né? Então, assim, além dessa área de emprego que você falou, cada edifício carrega aí 60, 70 funcionários que tem família, que tem tudo, né? Está crescendo a venda disso aí? Porque o camarada, para levantar um edifício, ele emprega, ele gasta e ele investe. Tá? Como é que está o retorno para ele? Eu acho que nenhum empreendedor faz um tipo de investimento desse se ele não pesquisa o mercado. Se ele não sabe como é que está o mercado, ele não vai investir aí milhões de reais para edificar um prédio. Então, na realidade, o que tem acontecido hoje, Bueno, nos últimos anos, tem acontecido isso. E a pandemia nos deu um certo efeito contrário. Todo mundo imaginava que a construção em Tramandaí, por conta da pandemia, ia estagnar, e não, na realidade, nós tivemos um boom imobiliário em Tramandaí por conta da pandemia. Por quê, Bueno? Porque muitas pessoas que estavam fora do município de Tramandaí queriam comprar imóveis no litoral, e muitos deles vieram morar, inclusive, aqui em Tramandaí. Nós tivemos um incremento de moradia em Tramandaí, ou de pessoas que vieram residir aqui na praia durante esse período na ordem de 30%. Se nós tínhamos 50 mil pessoas, 1.000 habitantes, nós passamos para ter 75, 70, 80 mil habitantes aqui. E nós temos dados que comprovem isso. A própria recolhimento do lixo é um dado importante nisso. O mercado imobiliário, aproveitando-se desse fator, começou a edificar, começou a investir, começou a empreender e começou a negociar imóveis que já estavam aqui por imóveis melhores, e isso fez com que uma roda do ramo imobiliário desse uma acelerada. Então hoje os empreendedores estão em franca evolução em Tramandaí, colocando imóveis à disposição da nossa comunidade e daqueles que querem vir morar aqui com capacidade e tecnologia de alta ponta, né? E a prova disso é como tu mesmo disseste, os grandes empreendimentos que estão sendo feitos em Tramandaí. E também a gente tem um detalhe importante que é bom falar, como político agora, é que a nossa arrecadação de ITBI, que é a movimentação dos imóveis em Tramandaí, ela cresceu absurdamente. Tanto que hoje eu acho que é o segundo maior arrecadador de impostos do município de Tramandaí, o ITBI, o imposto que transmite um imóvel para o outro,
para quem compra, para quem vende. Sim, do construtor, a venda e tudo mais. Isso. Então isso é um incremento significativo na prefeitura e mostra que a cidade está em evolução constante dessa questão imobiliária, do ramo da compra e da venda. E a gente quer, na realidade, Bueno, a gente precisa oportunizar para os empreendedores, para aqueles que vêm na cidade, investimentos na ordem do desenvolvimento urbano da cidade. Então as pessoas reclamam dos buracos, as pessoas reclamam que precisamos fazer asfaltos, as pessoas reclamam que precisa de investimento na nossa orla municipal, na beira-rio. Então esse é o desafio da nossa questão pública, da nossa questão da administração municipal. No momento em que todas as prefeituras estão sofrendo com os decréscimos de arrecadação, né? Principalmente das questões federais, das questões estaduais. Nós temos um incremento muito significativo dos nossos deputados federais que trazem emendas parlamentares para Tramandaí, e isso tem nos ajudado muito, mas a conta ainda não fecha por conta da pandemia, por conta dos investimentos que foram feitos na saúde. Essa conta ainda não está fechada. Isso não quer dizer que nós não estamos trabalhando fortemente para investir no desenvolvimento da cidade. E isso em breve vai acontecer. A nossa Tramandaí vai ver que muitos desses recursos que estão chegando vão ser investidos em recuperação asfáltica, em manutenção de vias públicas, substituição de calçamento por novos calçamentos, inclusive para a AVS, na nossa Zona Sul, que é tão carente e tão necessitada, e tem apontado muito essa crítica, feito muito essa crítica forte com relação a isso, e eu acho que eles têm razão. E a gente, enquanto está no poder público, passando por ele, a gente precisa ouvir, enxergar e trabalhar para que essas coisas melhorem. E é o que a gente está fazendo, está tentando fazer. O que o Flávio falou e comentou, nós estamos ao vivo aqui no Dimensão News, são quase 11 horas da manhã, né? Estamos em Tramandaí quase na hora do almoço. Ele falou uma coisa certa. Com esse crescimento, né, de edifícios, de obras e tudo mais aqui, aumentou o trabalho para você que trabalha aí no setor de obras, pedreiro, auxiliar de construção. Tem vagas ainda. Pode crer que tem vagas ainda. Você deve dar uma olhadinha nisso aí. A gente precisa, foi bom tu falar nisso, Bueno, porque a gente precisa pontuar uma coisa aqui. A rede social é meio crítica, às vezes, e ela é meio ingrata. Porque a rede social fala que a gente trabalha só para os ricos, que a gente está investindo nos ricos. A gente investindo na construção civil, esse investimento cai lá na baixa renda. É de lá que a nossa gente trabalha. Precisa ser o trabalhador, da mão de obra. É de lá que vem o nosso trabalhador. É de lá que vem o cara da construção civil da nossa periferia. É ele que trabalha aqui. É ele que leva toda a sexta-feira o seu dinheiro para casa para o sustento da sua família. É verdade. Então a gente precisa, claro que nós precisamos enxergar a nossa periferia e trabalhar nos investimentos da periferia. E a gente tem feito isso. A gente entregou o ano passado uma das obras mais sensacionais na rede de educação, através da nossa secretária Vanira Nira, competente secretária de educação, lá na Jorge Enéas, na parte mais pobre da nossa Tramandaí, uma escola de ponta, que está tendo merenda de qualidade, profissional de qualidade, ambiente de qualidade, à disposição da nossa comunidade carente. Nós estamos fazendo a nova Cândido, nós estamos fazendo a nossa Amor Perfeito, vamos fazer mais 2 escolas novas em Tramandaí, recuperando quase todas as escolas de investimento da Irineu Rapac, uma escola da periferia que foi abandonada durante tanto tempo, e nós estamos lá recuperando, gastando, investindo. Não é gasto, é investimento. Educação é investimento. Salvar as nossas crianças, investir nas nossas crianças, melhorar a qualidade do nosso ensino através dos nossos profissionais. Investimos agora em Chromebooks para toda a nossa rede de educação. Então isso também acaba chegando na periferia. Então quando a rede social ela faz essa crítica, esse apontamento, a gente precisa clarear isso, precisa dizer isso, precisa vir aqui dizer isso para você, que na realidade a gente está trabalhando para, primeiro, oportunizar renda para nossa gente, emprego para nossa gente. A gente vê ainda, Bueno, aqui na minha imobiliária, a gente não tem noção de quantas pessoas passam por dia pedindo emprego, deixando currículo, porque querem emprego. E o nosso desafio é esse, é botar essa gente para trabalhar. E se nós não trabalharmos isso, trazendo para cá nova, como tu falasse muito bem, pequenas e médias empresas se instalando em Tramandaí, porque enxergaram... Na época do outono, hein? Isso, enxergaram em Tramandaí um potencial de crescimento da nossa Tramandaí. Nossa Tramandaí vem num crescente. É óbvio que nós precisamos fazer muita coisa. A gente não está se esquivando disso, se escondendo disso, né, Bueno? Ninguém varre nada para baixo do tapete. A gente sabe disso, mas a gente está fazendo. E aí, quando tu diz que vem Macromix, que vai oportunizar 300 empregos diretos e mais indiretos, em Stock Center, mais de 400 empregos diretos e indiretos, esses currículos que estão chegando na nossa imobiliária, em todos os comércios, vão para dentro desses comércios. É verdade. Então, eu acho que é o maior desafio nesse momento de perda de arrecadação. É o maior desafio da administração pública, é isso, gerar emprego e renda.
Flávio, para a gente encerrar, que são 11 horas, o nosso tempo está estourando. Nós estivemos rodando pela cidade, muita casa com placas de vende-se, tá? Será que o pessoal está vendendo a casa para investir em outro lugar? Será que o pessoal está vendendo a casa por alguma coisa? Tu, como serviço imobiliário? Historicamente, isso sempre aconteceu. Sempre teve venda e placa. Ele vai e vem. Sempre teve placa de venda em Tramandaí. O que acontece hoje? O proprietário hoje quer comprar um imóvel. Ele acha que ele vai vender o seu imóvel mais caro, ou vai pegar uma arrecadação maior do que aquilo que a gente avalia. Então eu vou dar um exemplo. O seu João chegou aqui e eu quero comprar um apartamento. Quanto é que custa o apartamento que ele quer comprar? 800 mil. E a casa dele vale 400, ele acha que ele vai vender por 500. Então ele bota uma placa lá porque ele quer migrar. Obviamente que tem aqueles que querem simplesmente vender para ir morar em outro lugar. Tem isso também. Mas historicamente na cidade de Tramandaí sempre aconteceu em Bé, Tramandaí sempre aconteceu. Eu, particularmente, como delegado do Cresci em Tramandaí, como representante dos nossos corretores de imóveis, que fui e ainda sou delegado do Cresci aqui por conta disso, e estou vice-prefeito hoje por conta da categoria, eu tenho comigo que acha que a placa atrapalha muito o serviço imobiliário. Muito. Inclusive do proprietário. Por que esse monte de placa na frente das casas? É placa do João, do Adão, do Chico, né, do Zé. E ali bota 10 placas Porque na realidade ele interpreta de que ele vai pegar, através desta placa que ele está lá, ele vai pegar esse cliente que é comprador. O cliente vai passar na frente, vai chegar, e se ele não tiver a placa ali, ele não vai chegar. Eu já sugeri várias vezes que o imóvel tivesse à venda nas imobiliárias locais. E o cara escolhesse então a imobiliária para ir. Porque fica uma poluição visual. Sim. E dá uma falsa impressão de que na realidade aquele imóvel está à venda. Porque quando tu vê 5, 6 placas na frente de uma casa, o que tu imagina de cara? Que o cara está apavorado para vender, porque precisa vender. Isso na realidade acaba atrapalhando a venda. Porque o cara liga para o cliente para fazer uma proposta, e o outro também liga, na realidade tem um cliente só, fazendo a mesma proposta do imóvel, fazendo uma rifa, um leilão do imóvel. Então isso na realidade não é bom, a meu juízo, né? Tenho 30 anos de profissão e posso comungar dessa situação. Acho que isso não é bom. Mas isso historicamente sempre teve, Bueno. Aqui no Imbé. Cidades como Capão da Canoa, Xangri-Lá, Osório já aboliram essa questão da placa. E o resultado foi surpreendente. Bom, para você agora a última pergunta para o Flávio. Flávio, eu quero alugar uma casa. Tá? Eu quero alugar e vem na tua imobiliária. Certo. Você tem direito a pedir, eu quero alugar uma casa, custa lá R$1.500. Tá. O que você me pede para eu alugar essa casa? Qual é o direito imobiliário? Em termos de documentação? Não, em documentação é normal. Certo. Toda a documentação do sujeito, não pode estar no SPC, aquela história toda. Sim. Mas aí eu tenho direito o quê? Fiador, avalista, pagar um calção, como é que funciona? Na realidade, ou um ou outro. Tem duas situações. A primeira, vamos analisar a situação do cara que quer alugar a casa dele. Que é a pessoa que botou o imóvel para alugar. Tu tem que dar a garantia de que primeiro ele vai receber. A segunda garantia que tu tem que ter é que o cara que vai alugar o imóvel dele não seja um cara que vai depreciar, depredar. A gente não tem muito conhecimento disso, mas pela experiência que a gente tem no mercado, a gente consegue filtrar e identificar quem são os possíveis pessoas que vão alugar o teu imóvel. Obviamente que a gente faz uma pesquisa de quem é quem nesse processo e exige uma série de documentações que levam ele então a ter isso na locação do seu imóvel. E isso vai, na realidade, muito do contrato que tu formaliza entre quem quer alugar, o locador e o locatário. Né? De uma forma que e tu enxerga isso na própria... Quando tu começa a botar o contrato à disposição de quem quer alocar, ele olha o contrato. Se ele já fizer uma casa meia torcida, olhando as cláusulas que tem no contrato, tu já sabe que vai dar problema. Então ele já não aluga. Porque a gente faz uma série de restrições, porque em 30 anos de profissão eu nunca tive problema. Em questões de locação e em questão de venda. Mas eu sei de colegas que têm problema. Que na realidade tiveram problemas porque a sequência, por exemplo, a locação teve uma época que foi atualizada pelo IGPM, então quem pagava R$2.000 começou a pagar pela indexação do IGPM R$3.500. Mas é legal uma imobiliária, por exemplo, você vai alugar, o camarada pedir 2 fiadores, pedir 3 meses de calção, tudo num pacote só? Olha, Bueno, eu sempre digo que as regras quem faz é a própria imobiliária. Cada um faz a sua. Cada um faz a sua regra. Obviamente que tem uma regra específica e geral para tudo isso, né? Que é a questão do fiador, a questão do avalista, a questão de ter imóveis. Tem gente que pede 2, 3 imóveis, porque normalmente quando pede um imóvel só é o imóvel de moradia. Já mudou essa questão. O imóvel de moradia já é parte integrante de ser avalista num processo. Se eu tenho só o imóvel meu de residência, se eu assinei como avalista, esse imóvel passa a compor a dívida para quem alugou.
Então essas questões todas foram mudando, as legislações foram mudando, mas ainda a prerrogativa é de quem é da empresa que aluga. Ainda é dela a prerrogativa. Porque, como eu te disse, é ela que é o espelho do locador. Ela é a segurança do cara. Ele tem confiança. O cara chegou aqui e disse: ó, Flávio, eu quero deixar minha casa para alugar só contigo. Eu confio em ti. Eu quero alugar só contigo. Então, se o cara confia só em mim, tu imagina o tamanho da minha responsabilidade em usar o bem dele, que é um bem, na realidade, às vezes até um bem de renda. Né? A pessoa adquiriu durante muito tempo o seu imóvel e quer fazer daquele seu imóvel uma renda. E aí tu imagina só a responsabilidade de quem vai botar aquele imóvel para alugar, de um certo determinado momento o cara perder a renda. Então são muitos fatores que interferem nesse processo e que a gente tem que ter muito cuidado. Muito bom. Então automaticamente está respondido as perguntas aí, ó. Então cada imobiliária tem o seu critério. Se ele pode pedir um fiador, 2, mais o seguro-desemprego, mais o calção, ele vai acertar com você. Cada um. Né? Não é uma lei, certo? O Flávio acabou de explicar para a gente isso aí. Flavinho, obrigado. Obrigado, Bueno. Obrigado, meu amigo Alexandre, está ali atrás da máquina, o cara não vê ele, né? Ele está lá atrás, lá trabalhando lá. Amigos do Dimensão News, foi um privilégio e a gente está com esse sol maravilhoso na nossa Tramandaí, trabalhando para que cada vez mais ela seja feliz. Obrigado. Obrigado. Esse é o Flávio Corso, vice-prefeito de Tramandaí, também com a imobiliária Itapema. E a Itapema Seguros. Itapema Seguros também, imagina, já sabe, tudo no pacote só. José